O microscópio óptico é o microscópio mais conhecido por vocês. Porém, ele não é o único microscópio que a gente pode usar, por exemplo, em biologia celular. Existem outros microscópios que a gente também pode utilizar nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Então, agora, nessa parte da aula, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre outros tipos de microscópio, incluindo o microscópio eletrônico. Vocês lembram que o microscópio óptico, ele era aquele microscópio mais pequenininho, né? Pequeno, cabe numa mesa. O microscópio eletrônico é tudo isso aqui, ó. Alguém tá com o microfone ligado? Tá com ruído estranho. Não sei se é pela internet ou o quê. O microscópio eletrônico é todo esse, abre aspas, né, trambolho, tudo isso aqui, ó, que está conectado no computador, tudo isso é um microscópio eletrônico. Como que é um microscópio eletrônico? Qual é a diferença do microscópio eletrônico para o microscópio óptico, por exemplo? O microscópio eletrônico, ele usa a fonte de luz dele é diferente, a fonte de iluminação desse microscópio é diferente. Enquanto o microscópio óptico, que eu chamei aqui de MO, ele usa a luz visível, a luz que está dentro do espectro ultravioleta que a gente enxerga, o microscópio eletrônico, ele utiliza um feixe de elétrons como fonte de iluminação. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês que vocês vão entender exatamente como que esse feixe de elétrons é usado a fim de se obter uma imagem. Uma coisa interessante do microscópio eletrônico é que com ele a gente consegue obter imagens com uma resolução espacial muito grande. Ou seja, o microscópio eletrônico, ele permite aumentar uma imagem milhares de vezes. É diferente do microscópio eletrônico que, como a gente falou na última aula, você não consegue aumentar, mas ele tem uma certa limitação. Então chega um ponto que ele não aumenta mais. Você não consegue aumentar a imagem. O microscópio eletrônico não. Se você quiser aumentar uma imagem em 10.000 vezes, você consegue usando esse microscópio. Existem vários tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico mais usado, mais conhecido pelas pessoas é o microscópio de varredura, microscópio eletrônico de varredura. Algumas pessoas chamam de MEV por causa da sigla, né? As iniciais de microscópio eletrônico varredura, MEV. O microscópio de varredura, como o nome dele indica, ele varre as estruturas. Como assim? Aqui eu coloquei um exemplo de uma aranha e ela foi analisada com um microscópio eletrônico de varredura. Então, esse microscópio, ele analisou toda a superfície externa da aranha. Então, ela conseguiu mostrar com muito detalhe, por exemplo, aqui, ó, você consegue ver todos os pelinhos. Vocês conseguem ver todos os pelinhos, por exemplo, da aranha com uma resolução muito grande, as quelíceras dela. Então, quando você tem algum material que você quer observar a superfície externa e esse material ele é pequeno, é utilizado muito a microscopia de varredura. Você pode fazer isso, por exemplo, se você quer aumentar um fio de cabelo, por exemplo. Eu quero ver como que é o meu cabelo. Você pode usar a microscopia de varredura. Ele vai aumentar em 1.000 vezes, 5.000 vezes, quanto você pedir. E aí você vai conseguir ver toda a superfície externa de modo aumentado. Isso em estudos
pode ser muito útil, né? E assim, o microscópio eletrônico de varredura, ele varre por fora, ele analisa por fora. Mas às vezes você quer olhar dentro de uma estrutura. Por exemplo, eu quero ver o que tem dentro de uma célula. Então, quando você precisa analisar o que tem dentro de algum organismo, por exemplo, eu tenho uma folha e eu quero ver as organelas da folha. Como que você faz? Nesse caso, o microscópio de varredura ele não seria útil. Por quê? Varredura, ele varre por fora. Você só consegue obter a parte externa do que está sendo analisado. Quando você usa um microscópio eletrônico de transmissão, não. Nesse caso, os feixes de elétron eles vão penetrar dentro da estrutura que você quer que seja analisada e você vai conseguir uma imagem de dentro do local que você tá querendo observar. Por exemplo, quando você quer ver com detalhamento quais são as organelas de uma célula, no microscópio óptico você não consegue. Se você usar a microscopia de varredura, você também não vai conseguir, por quê? Porque a varredura, ela só faz uma análise externa. Então, você usa a microscopia eletrônica de transmissão e aí você vai conseguir ver por dentro. Aqui a gente tem uma mitocôndria. Você consegue ver com detalhes todas as partes da mitocôndria. Essa imagem ela foi obtida por onde? Via microscopia eletrônica de transmissão. Bom, vamos considerar tanto a microscopia eletrônica de varredura quanto de transmissão. Quais são as vantagens e as desvantagens fornecidas por esse tipo de microscopia? Então, o que acontece? Quando a gente tem algumas imagens que são muito pequenas, ou a gente precisa olhar com um grande detalhamento, quando a gente quer, por exemplo, no caso de quem trabalha com animais, quem trabalha com insetos, por exemplo, saber exatamente quais são os detalhes da pata do animal é importante. Você tem um animalzinho muito pequeno, você quer aumentar. Nesses casos, a microscopia eletrônica ela é muito vantajosa, porque ela permite aumentar e muito uma imagem. Então, quando a gente compara com microscopia óptica, com aquele microscópio comum que a gente falou da última aula, a microscopia eletrônica ela permite que haja uma ampliação muito maior e, além disso, as imagens elas têm uma resolução muito grande. Então, você consegue fazer estudos muito detalhados usando microscopia eletrônica, uma coisa que a microscopia óptica não permite. Como a resolução ela é muito grande, as imagens que você obtém quando você está trabalhando com microscopia eletrônica também são imagens de altíssima qualidade. São imagens muito bonitas, são imagens muito detalhadas. E uma terceira vantagem que é muito útil também é que a microscopia eletrônica ela permite que você obtenha imagens tridimensionais, ou seja, em 3 dimensões. Não é uma imagem 2D, né? Aquela imagem achatada, como a gente vê no microscópio óptico. No microscópio óptico a gente vê a célula achatada. No caso da microscopia eletrônica, não. Você consegue ver em 3D. Olha, aqui eu coloquei uma imagem para vocês que ilustra todas essas vantagens que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um olho. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu estou passando o meu mouse, tudo isso aqui é o olho da mosca da fruta. A gente chama de Drosophila. Sabe aquelas mosquinhas pretinhas, bem pequenininhas, que ficam sobre as frutas? Às vezes essas mosquinhas, bem aquelas pretinhas, pequenininhas, elas ficam no banheiro também, são bem delicadinhas. O nome daquelas moscas são drosófilas. Se
você pega uma mosca daquela, você leva para o microscópio eletrônico de varredura para analisar o olho dela, porque o de varredura, que o de varredura é quem faz análise externa, da superfície externa. Então você consegue obter uma imagem nesse nível. Você percebe que é uma imagem em 3D porque ela tem profundidade e você consegue ver com detalhe, olha, cada estrutura, olha, cada pelinho que essas moscas têm. Então, realmente, são imagens muito úteis quando você quer fazer algum estudo específico sobre alguma estrutura desses animais. Aqui eu coloquei outras duas imagens. Essa primeira aqui, a resolução não está tão grande, mas porque eu espichei. Isso aqui é um ácaro. Você sabe o que são ácaros? Ácaros são aracnídeos. A gente encontra ácaros em vários lugares, né? A gente tem ácaro no solo, a gente tem ácaro em travesseiro, a gente vai ter ácaro em colchão. No colchão de vocês e no travesseiro de vocês tem um monte desses bichinhos aqui caminhando, olha. Só que eles são muito, 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 muito pequenos. Ah, em cravo também, os cravos também são ácaros. Então, no rosto de vocês, quem tem cravo, tem um bichinho desse aqui, ó. Imagina um bichinho desse no rosto, dentro do rosto de vocês, dentro da pele de vocês. É verdade, gente. Isso aqui é um ácaro. E esse ácaro, ele é minúsculo. Imagina, para caber dentro de um poro da pele. Então, pegaram o ácaro e usaram a microscopia eletrônica de varredura também, pegando a parte externa, para poder ampliar ele e a gente conseguir ver ele detalhadamente, ó. Desse lado de cá, o que a gente tem? A gente tem um cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é onde a gente tem o DNA compactado. A gente vai ver isso lá para o final da disciplina. A gente tem a fita do DNA e quando ela fica toda enovelada, aqui ó, a gente tem o cromossomo. Ó, aqui a gente tem o cromossomo X e aqui a gente tem o cromossomo Y. Por sinal, vocês sabem por que chamam os cromossomos de X de Y ou não? Não. Então, quando você olha um cromossomo via microscopia eletrônica, o que acontece? Tem esse cromossomo aqui, vocês estão vendo um X, é um X perfeito, né? Então, como ele fica assim, todo enoveladinho na forma de X, começaram a chamar ele de cromossomo X. No caso do Y, nessa imagem aqui não dá para ver tão bem. Mas o que acontece? Em alguns casos, no caso do cromossomo Y, ele tem essas duas partezinhas de cima, mas embaixo ele tem um enovelado de DNA bem pequenininho, como se fosse um Y mesmo. Então foi por isso que os pesquisadores começaram a chamar de cromossomo X e cromossomo Y. Quando você olha quando você faz a cariotipagem serve para você ver os seus cromossomos. Possivelmente vocês vão aprender a fazer cariotipagem tanto em análises clínicas, em genética. Então, quando você faz a cariotipagem, você consegue ver direitinho qual cromossomo é X e qual cromossomo é Y, só pela forma. Ó, o X. O Y, às vezes, não vai estar numa forma de Y bonitinho, mas ele é menorzinho. Então, se você bate o olho e já vê um menorzinho, essa forma aqui meio estranha, é cromossomo Y. E isso só é possível da gente saber por quê? Por causa da microscopia eletrônica. Nesse caso, é de transmissão, porque a gente está olhando dentro do núcleo. Então, a gente tem a nossa célula, os feixes de elétron do microscópio eletrônico vão penetrar a célula, vão penetrar na membrana plasmática, vão penetrar no citoplasma, penetra no núcleo, e lá dentro do núcleo, tá ok?
o cromossomo. Então, com esse método a gente consegue ver. Isso são vantagens do microscópio eletrônico. Porém, como nem tudo é perfeito, ele tem algumas desvantagens. Essa primeira, ela é uma desvantagem mais ou menos, não é nada trágico, digamos assim, mas todas as imagens que a gente obtém no microscópio eletrônico, em geral elas são são imagens preto e branco. Então, essas imagens que eu mostrei antes, tipo essa aqui em azul, essa tem azul também, elas foram coloridas digitalmente. Só que quando você vai colorir digitalmente, você consegue colorir de uma cor só. Então você não consegue, infelizmente, uma imagem da cor real daquela amostra, daquela organela que você aumentou. Então, assim, infelizmente você não consegue ver colorido. Mas assim, a maior desvantagem de todas, que é o que acaba atrapalhando muito, é a questão do custo. Porque enquanto o microscópio óptico, apesar dele ser... O microscópio óptico a gente fala que ele é barato, mas ele não é tão barato assim, né? Porque o óptico ele custa na faixa de... Eu não sei quanto tá agora, mas chutando, como o dólar tá quase R$6, um microscópio legal, assim, que vocês usam na universidade, o óptico, tá na faixa de uns 20 mil, 25 mil reais. Isso é considerado barato perto de um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele pode custar bem mais de 100 mil reais. Então, o microscópio eletrônico, além dele ser caro, você tem um alto custo porque não é qualquer aluno que pode mexer. Por exemplo, se a gente tivesse uma aula de microscopia, a gente já está tendo aula em microscópio óptico. A gente não ia ter aula em microscópio eletrônico. Porque o microscópio eletrônico, só quem pode mexer são pessoas que fizeram curso para mexer nele. Por quê? Porque a manutenção dele é difícil, a manutenção dele é cara. Então, para evitar que as pessoas mexam, estragam, desregulem, sempre que você vai usar um microscópio eletrônico, você tem que estar com um técnico do lado ou tem que ter feito um curso antes. Na UFRR, eu não vou saber dizer com precisão para vocês, mas microscópio eletrônico, microscópio óptico, se a gente tivesse aula, cada aluno, cada um de vocês teria um microscópio óptico para usar. Então, vocês não precisariam dividir o microscópio óptico com o coleguinha. Agora, microscópio eletrônico, em toda a universidade, para todo mundo, deve ter uns 2, no máximo. Tem que ser dividido entre toda a universidade. Então, como tem pouco microscópio eletrônico, para você usar tem que agendar antes, tem que ver um técnico para te acompanhar. Então, acaba que essa é a maior desvantagem dele. Ele permite fazer imagens excelentes, ao mesmo tempo, o custo para comprar e para manter um microscópio eletrônico é muito alto. Então, é por isso que ele não é tão comum. Por isso que a gente acaba vendo muito mais as pessoas usando um microscópio óptico, que, dadas as proporções, ele é mais barato, mais fácil de manter, é mais fácil de manusear. Alguma dúvida até agora? Até agora não, professora, pode continuar. Tá. Eu vou mostrar um videozinho para vocês agora, que ele vai fazer uma revisão, ele vai mostrar o microscópio de varredura para vocês. Antes, para quem não lembra, para quem não assistiu a aula passada, ela vai falar um pouquinho do microscópio óptico. É um vídeo curto, então vou colocar aqui para vocês. Se o meu computador deixar. Queria saber por que não tá indo. Dos micro-organismos e das células só foi possível a partir desse instrumento aqui, microscópio. Porém,
Muitas pessoas pensam que a gente só tem um tipo de microscópio, que a gente imagina um perfil, só que Será que a minha internet não vai carregar também? o estudo dos micro-organismos e das células só foi possível O estudo dos micro-organismos e das células só foi possível a partir desse instrumento aqui, microscópio. Porém, muitas pessoas pensam que a gente só tem um tipo de microscópio, é o que a gente imagina, um perfil, só que na verdade existem vários tipos. Com o avanço da tecnologia, novas técnicas foram sendo desenvolvidas, o que possibilitou um estudo muito mais preciso dos micro-organismos e das células, detalhes de células, organelas, membranas plasmáticas. Porém, isso foi possível com outros tipos de microscópio. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de microscópio, além, claro, do clássico microscópio óptico. Vem comigo. E eu estou aqui com o microscópio óptico, que é o clássico nos estudos sobre células. Dá para ter um estudo mais aprofundado sobre células a partir desse aqui? Não, porque o aumento dele, a gente tem aqui as várias objetivas, a gente vai regulando, e aí com a troca das objetivas, a gente pode ter um aumento de 40 até 1000 vezes da amostra observada. E que tipo de amostra pode ser observada? Como vai funcionar isso? A técnica mais comum com o microscópio óptico é chamada de campo claro, onde a luz ela vai atravessar a amostra. Então essa amostra ela é preparada com cortes finos, a gente chama de lâminas histológicas, que elas vão ser colocadas aqui e a luz vai atravessá-las. E a gente vai conseguir então observar. Então, para observação de tecidos humanos, epitelial, muscular, a gente vai conseguir observar aqui, além de micro-organismos. Ele é muito utilizado, tanto nos laboratórios, análises clínicas, laboratórios de pesquisa e também para estudo básico em universidades e até mesmo em escolas. Então, esse aqui é o microscópio óptico básico. Porém, para a gente ter um estudo mais aprofundado, a gente precisa então usar instrumentos mais desenvolvidos. E esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura mais avançado, de duplo feixe. Quando a gente fala de microscopia de varredura, a gente está querendo, desejando uma análise da superfície da amostra, com muita precisão, com aumento de milhares de vezes, com uma aparência tridimensional. Esse, que é o de duplo feixe, ele consegue ter, ele vai destruindo as porções superiores da amostra de forma a ir analisando em camadas o material e forma uma imagem tridimensional. Então, assim, o alcance, quando a gente compara a microscopia óptica, aquele microscópio tradicional, com um de varredura, e esse ainda de duplo feixes, é um nível de precisão de observação muito maior. Então, a gente vê que tem um sistema integrado aqui de computador, né? Tem que ser a produção dessas imagens digitais, e o uso disso, até porque o aumento é muito grande, o uso é muito amplo. Além da análise de materiais biológicos, para toda a parte de nanopesquisa, indústrias de metalúrgica, farmacêutica, indústria têxtil, material, toda essa análise mais precisa, ele vai conseguir analisar. Porque além de análise de superfície, ele ainda consegue analisar a composição do material. Então isso aqui é hard nível de tecnologia aí na área da microscopia. Já esse aqui é o microscópio confocal, que na verdade ele é um sistema eletrônico integrado, onde aqui o microscópio ele vai ocupar a configuração central, os computadores para fazer o processamento e armazenamento, geração da imagem, mas o que vai ocorrer é a passagem, tem um sistema de lasers aqui. E esse laser ele vai ser emitido, vai passar pela imagem e vai formar então essa imagem assim, que pode ser tridimensional, e aí essa imagem ela é corada previamente com corante fluorescente, para que seja visualizado aqui no confocal. Então assim, forma aquelas imagens lindas, fluorescentes, super nítidas assim, e aí dá para utilizar ele para estudo tanto de materiais de amostras vivas ou de amostras fixadas, além de estudos de moléculas, de estudos de células, de tecido, com uma imagem assim, com uma precisão e uma nitidez bem interessante. Vale a pena, aí joga aí no Google
imagem de microscópio com focal, para você ver assim a beleza dessas imagens. Então, já viu que é bem diferente, né? Porque esse aqui já vai usar o sistema de laser na produção da imagem. Diferente daquele outro de microscópio de varredura que a gente viu com duplo feixe. Então, assim, são tecnologias, técnicas diferentes que permitem uma amplitude de informação e de dados muito legal. Já esse aqui é o microscópio invertido. O que muda, né, é que a parte da luz e o condensador está nessa parte superior. E não como a gente viu lá no microscópio óptico, onde a luz ela vem de baixo para cima. E ele é muito utilizado para amostras vivas, até para organismos vivos, uma amostra mais in natura, para meios de cultura. A gente vai fazer, né, a observação e o meio está aqui. O que é muito utilizado hoje são as garrafas de cultura. Porque aí as amostras elas são colocadas aqui e não há contaminação com o ambiente externo. Tem membranas aqui que faz o controle de gases, né? E uma área que utiliza bastante esse tipo de microscópio, o invertido, é a área da fertilização in vitro. Porque se há demanda de qualquer micromanipulação, o ideal então é esse tipo de amostra. Então a gente viu, não tem o tipo de corante, eu não vou ter que fazer um trabalho com corante necessariamente, como a gente viu em outros. Consigo trabalhar para fazer contagem manual e até algo mais natural. Então perceberam aí a diferença desse? E por último, e não menos importante, o microscópio eletrônico de transmissão. Essencial à citologia, o estudo das células, membrana plasmática, organelas citoplasmáticas. E ele tem assim um aumento surreal. Ele vai conseguir ver detalhes dezenas de milhares de vezes maior do que era reconhecido lá com aquele microscópio óptico, aquele comum. Aquele foi muito importante? Foi e é. Mas esse aqui permitiu um alcance muito maior. Ele é muito utilizado em pesquisas, por exemplo, de virologia, para estudar vírus. Muito pequeno, nem célula tem. Nanotecnologia, pesquisas com câncer, pesquisas na área da citologia. O uso é muito amplo. E como é que vai funcionar? Nessa estrutura aí que você está vendo, vai ser emitido um feixe de elétrons. E esse feixe de elétrons vai atravessar a amostra, uma amostra ultra fina, corada, com metais pesados. Tanto é que o resultado, a imagem, ela fica em tons de cinza. Não fica colorida como outros que a gente viu, porém com uma riqueza de detalhes muito grande. E nesse microscópio eletrônico de transmissão só é possível analisar amostras fixadas. Não dá para fazer um estudo com células vivas, até pela intensidade dessa passagem dos feixes de elétrons. E assim a gente fecha o nosso vídeo de tipos de microscópio. Se você gostou desse vídeo, vocês estão vivos, gente? Sim. Ou eu botei esse videozinho aí pra vocês porque ela explicou de novo algumas coisas que eu já tinha falado. Ela falou de alguns microscópios que eu não havia falado antes pra vocês. Então, eu achei que poderia vir a complementar. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, gente? Dá pra continuar? Professora, só uma perguntinha boba. No caso, para estudar o coronavírus, eles estão utilizando o microscópio eletrônico de transmissão. Isso. Sim. Isso. Quando quer olhar o que tem dentro dele, então, por exemplo, você quer ver o que uma vacina faz com o coronavírus ou o que um remédio faz com o coronavírus. Se você quer entrar dentro dele, você vai usar o de transmissão. Que aí você consegue ver, por exemplo, se um remédio atacou, por exemplo, a membrana plasmática do vírus, se acabou destruindo os ribossomos lá dentro dele. Alguma dúvida mais, gente? Podem perguntar. Nenhuma dúvida? Bom, se vocês não têm dúvida... Não. Então tá. Bom, essa era a primeira parte da aula que eu tinha para falar para vocês. Fechar a parte
teórica de microscopia. A segunda parte da aula vai ser uma parte mais prática. Como nem todo mundo usou microscópio aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma simulação de uso de microscópio. A gente pode fazer simulações de dois jeitos. Eu vou mostrar aqui para vocês os dois jeitos. Depois eu volto e explico passo a passo. O primeiro jeito é acessando esse site aqui, ó. www.ncbinetwork.org. Enfim, esse site aí, vocês conseguem acessar do computador de vocês. E o que acontece? Quando você entra nesse site, você entra num laboratório. E aí você consegue mexer em tudo aqui. Para usar o microscópio, você vem em explorar. Aí, aqui tem um microscópio, você vai conseguir mexer nele, você consegue escolher lâminas. Depois eu volto aqui para explicar como que usa. Esse é um jeito, uma das coisas que a gente pode fazer. Mas, para poder usar esse site, tem que ter computador. Para quem não tem computador, nesse momento da aula, pode fazer o uso de um aplicativo para celular. Esse aplicativo aqui, ó. Microsar 2 Virtual Microscopio. Então, nesse caso, vocês baixam esse aplicativo. Quando você abre o aplicativo, você tem a opção de ver o microscópio ou de olhar as células do microscópio. Então, se você escolhe entrar nessa opção azul aqui, de ver as células, você pode escolher qual é que tipo de lâmina você quer ver. Por exemplo, Elodéia é uma planta. Então, eu quero ver uma célula vegetal. É o que eu recomendo para vocês, que é um pouco mais simples. É mais fácil para quem está começando, começar olhando células vegetais. Então, nesse caso, você clica na lâmina que você vê, clica no microscópio e aí vai abrir essa abinha aqui, ó. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês conseguirem ou abrir o site ou baixar esse aplicativo aqui, tá bom? Façam isso. Quem está no computador pode usar o link que eu coloquei no chat. Quem tiver no celular, baixa esse aplicativo aí. Alguém pode enviar o link lá no WhatsApp, por favor? Eu estou no celular, só eu queria ver pelo computador. Deixa aqui.
Oi, Ana Luísa. Sim, pode escolher qualquer lente, mas lembra que eu falei na última aula, né? A gente sempre começa escolhendo a lente menor e depois passa para a lente maior. Assim que todo mundo, ou a maioria, conseguir abrir o site ou baixar, vocês me avisam que aí eu explico para vocês como usar. A Laís está perguntando do iPhone. No caso do iPhone, se você tem um iPhone, você consegue usar o aplicativo do NCBI, o que eu falei para o computador, porque o do computador, ele tem aplicativo, mas só para iPhone. Ele não tem para Android. E eu acho que esse outro aqui que eu mandei para vocês tem só Android e não tem para iPhone. Então, por via das dúvidas, eu peguei os dois porque aí privilegia Android e iPhone. Bom, agora que a maioria acho que já conseguiu, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar como que usa e depois quem tiver problema, aí eu falo separadamente, tá? Deixa eu mostrar a apresentação. Eu tirei prints, tanto do computador quanto do celular, para mostrar para vocês. E aí vocês vão ver como o do computador em inglês pode ser um pouquinho mais difícil para vocês. Vamos lá. Vou mostrar primeiro do computador. E aí eu vou mostrar primeiro o aplicativo do computador e aí depois eu mostro do celular. Para quem está usando esse aqui, do NCBI, que pode ser usado tanto em computador quanto em telefone iPhone, eu não tinha falado disso antes, né? Vocês vão ter várias opções aqui. No caso de vocês podem entrar em Explorer para explorar. Então, vocês clicam em explorar. Vocês já vão ter um microscópio. Aqui está o microscópio. Aqui tem o óleo de imersão. Lembra que eu falei do óleo de imersão na outra aula? Que você tem que usar quando vai usar aumento de 100 vezes? Então, assim, para começar a usar, o que você vai fazer? Tem que escolher qual a lâmina que você quer. Quando você quer selecionar a lâmina, você clica nesse ponto de interrogação e essa caixinha de lâmina vai abrir. Então, você vai ter várias opções. Slide aqui eles chamam de lâmina, né? Então, você quer uma lâmina de planta, quer uma lâmina de animal, uma lâmina de bactéria, você quer ver uma lâmina de humano. Eu acho que a lâmina de planta é sempre legal, porque você consegue ver bem as estruturas. São células um pouco mais simples, se comparada com células animais ou células humanas. Então, aqui eu escolhi a célula de planta. Se vocês quiserem escolher outro, também não tem problema, né? Isso fica a cargo de vocês. Aí, quando vocês escolhem a célula, aí vocês vão começar a usar as lentes. Isso que eu vou falar vale tanto para essa página do NCBI quanto do aplicativo do celular. Sempre vocês vão começar com a lente de menor aumento. Aumento de 4 vezes. Então, você vai colocar em 4 vezes. Deixa eu ver se está aqui no próximo. Não. Vai clicar no 4. Vai mexer aonde primeiro? Nesse primeiro botão, que ele representa o macro. O segundo representa o micro e o terceiro a luz.
Deixa eu botar aqui. Então, quando você põe, por exemplo, aqui em 4 vezes, para ter um foco mais grosso, você vai usar o macro. Para ter um foco mais fino, digamos assim, você vai usar o micro. E para ajustar a luz, vocês podem ficar mexendo nesse botãozinho para vocês verem a diferença que faz, o quanto de luz está incidindo na lâmina. Aí, depois que vocês conseguirem ver com 4 vezes de aumento, pode pular para 10 vezes, 40 vezes, lembrando, quando for para 10, repete, foca com macro, foca com micro, ajusta a luz. No caso desse site aqui, você consegue aumentar até em 100 vezes. Só que quando você vai usar o aumento de 100, o próprio site lembra. Aqui, você vai clicar em 100, vai aparecer essa notinha aqui, ó. Adicionar óleo de imersão. Então, ele fala que quando você seleciona as lentes com aumento de 100 vezes, você precisa adicionar óleo de imersão. Aí ele fala, encontre o óleo de imersão na cena e selecione. Então, você vai procurar onde que está o óleo de imersão. Tá aqui. Então, você vai clicar aqui e você vai conseguir ver a sua lâmina. Beleza? Isso é para o site. No caso do aplicativo, vocês vão fazer o seguinte. Você vai baixar. Quando você baixa, você pode entrar ou no microscópio ou aqui para ver as estruturas. Se você clica nessa primeira opção aqui, você vai conseguir ver com detalhe todas as lentes, as objetivas, as oculares. Por hora, meu interesse é que vocês vejam as células, né? Vão mexer no microscópio. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui vai escolher alguma das lâminas que você quer ver. Então, você vai clicar nelas. É para aparecer o nome delas aqui em cima, ó. Então, você vai clicar aqui. Se não funcionar, tenta antes clicar nessa palheta e depois clicar aqui, ó. Vão apertando aí que uma hora aparece. No meu celular, no começo, estava dando erro também. Eu confesso que eu não sei o que foi o erro inicial que estava dando, porque eu fui que nem criança, sabe? Eu fui apertando vários botõezinhos e uma hora funcionou. Então, assim, mas é para funcionar normalmente, então vocês clicam onde vocês querem ver. Eu cliquei na Ilodeia, que é uma planta, e aí eu cliquei nesse botão aqui, ó, microscópio, ver no microscópio. Quando você clica no microscópio, vai abrir esse cenário aqui para vocês. Então, aqui vai estar, é onde vai aparecer a lâmina. Eu fiz um roteiro detalhado que eu vou passar para vocês. Bom, quando aparece esse cenário, a primeira coisa que vocês têm que fazer vai ser ligar o microscópio. Então, você liga aqui na luz. Você vai clicar aqui na luz. Você vai colocar aqui, primeiro nesse aumento, 4 vezes. Vai usar o macro. O macro é esse botão aqui, ó. Esse maior é o macro e esse aqui é o micro. Tá bom? Se vocês lembram que eu falei que vocês podiam mexer na célula, botar ela para cima, para baixo? Vai ser esse botãozinho aqui. Isso aqui, ó. Vocês conseguem botar ela para direita, para esquerda, para cima e para baixo. E aqui vocês mexem na luz. Se vocês querem mais ou menos luz, vocês vão apertar aqui. Tá certo? Assim que vocês conseguirem ver, lembra? Se vocês ligarem o microscópio e não aparecer nada, vocês têm que mexer no macro e depois no micro para aparecer, porque geralmente quando você começa a olhar no microscópio vai estar desfocado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é focar. Você foca com macro, depois com micro. Quando tiver ok aqui, passa para esse aumento, depois para esse. Tá certo? Eu coloquei lá na página, na sala de aula virtual, eu coloquei um roteiro. Então, quem tiver dificuldade ou quiser ir seguindo o roteiro...
quem tiver qualquer dúvida sobre o uso tanto do site que a gente viu agora durante a aula, quanto durante o aplicativo, se vocês vierem aqui na nossa sala de aula virtual, eu adicionei um arquivo. O nome da aba é Relatório da Atividade Prática. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que eu postei um PDF onde vocês vão ter o passo a passo de como usar o site ou o aplicativo. E eu também quero que vocês atentem que agora que a gente terminou esse ciclo sobre microscopia, eu também vou pedir para vocês resolverem um exercício. Então, vocês vão vir aqui em atividades para entregar. Atividade 1 já foi feita, então vocês vão vir na atividade 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão me responder qual a importância da microscopia para as ciências agrárias. Vocês podem dar exemplo. Por que o microscópio é importante para a agronomia, para a zootecnia? Lembrando, pode ser feito no Word ou escrito à mão. No caso de ser à mão, usar uma letra, escrever de modo legível. Não precisa ter capa e é obrigatório mandar via Google Classroom. O prazo é a próxima aula. Então, nossa próxima aula é na segunda-feira. Vocês têm que me mandar até segunda-feira. Essa atividade vale 1 ponto. Já teve gente me perguntando sobre o tamanho. Não tem problema escrever meia folha, uma folha inteira. Tá bom? Então, era isso. Quem tiver qualquer dúvida, pode me escrever por WhatsApp ou por e-mail. Eu vou ajudá-los nesse caso. Obrigada, um bom final de semana a todos.